Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Vou dar os recados rapidinho. Como vocês sabem, nós estamos com as atividades suspensas no Esperança. Mesmo que algumas entidades religiosas já voltaram às atividades, nós ainda continuamos suspensos porque nós entendemos que é um risco muito grande nós abrirmos a casa para atender as pessoas, né? Os índices a gente vê que só aumentam, então a gente, por bem, manter por enquanto ainda a casa fechada. Mas a gente continua por aqui, nos nossos evangelhos diários, nos atendimentos fraternos que ocorrem pelo celular. Oi, Cleiton, tudo Oi, bom? boa noite, tudo bem? Boa noite a Tudo todos. bom e você? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, não só nós, né? Por enquanto só nós, né? Beleza. Mas eu estava falando, né? Daí depois, Da- quem for chegando, a gente repete de novo que a gente está com as atividades ainda suspensas, né? Sim. Olá, seu Wilson, tudo bom? Seu Wilson, tudo bem? Então a gente continua suspenso porque é muito risco a gente estar abrindo a casa para atender as pessoas, né? Então a gente continua com as atividades online, Joia. né? Isso aí. Mas a gente continua com a entrega da cesta no último domingo do mês, a gente continua com o nosso atendimento fraterno que ocorre pelo celular, a As gente reuniões continua as únicas, nossas reuniões mediúnicas, a gente não está lá na casa, mas todo mundo que estava fazendo o tratamento com a gente, todo mundo que deixa o nome na nossa caixinha de vibração, a gente está fazendo as nossas orações, os tratamentos à distância, né? Então ninguém está ficando sem estar assistido. E tem os evangelhos diários também que ocorrem, né? Então a exatamente. gente continua com o trabalho a todo vapor, a gente não parou. A diferença é que a gente não está lá, cada um está na sua casa, mas todo mundo fazendo um pouquinho que vira um montão no final, né? Nós, como espíritas, temos que lembrar que nós não temos um lugar para fazer as orações. Nós somos o lugar para fazer as orações. Então, acho que também esse momento vem enfatizar isso daí. Cada um de nós é um templo, então vamos aproveitar esse momento. Jesus falava mesmo, né? Quando tiver um ou dois em meu nome, eu estarei presente, né? Sim, Então, se nós, mesmo aquelas pessoas que moram sozinhas, no momento que fecha os olhos, faz uma oração, nesse momento Jesus está do lado, né? Então a gente não precisa de um templo. O próprio templo ele vive dentro de nós, né? São os nossos sentimentos, a nossa fé, a nossa esperança, perfeito. né? Olá, Beleza. Damiana, seu Juso. Tudo bem com vocês? Só também enfatizar que muitas pessoas estão ligando, mandando mensagem, pedindo para retirar doações. Nós estamos retirando doações de alimentos, porém não estamos retirando doações de roupas e objetos. A casa está fechada, então não tem por que levar lá. E o que tem lá já está começando a meio que embolorar por falta de atividade. Então, nós não estamos retirando doações de roupas nem objetos, somente alimentos. E a gente continua com a campanha, né, Cleiton? Esse mês a gente entregou 99 cestas, né? Exato. Foram 99 cestas e a gente continua o nosso apelo, nosso pedido, né? Cadastrado, nós temos 45 famílias que a gente atende, só que este mês nós atendemos o dobro, mais que o dobro das famílias, né? E Porque a vai gente aumentar. sabe que o desemprego está aumentando, a gente sabe que a situação está bem difícil, e a doação de todos vocês é que nos ajuda a continuar esse trabalho, Isso. né? Beleza. É isso aí. Boa noite, Tem mais Marisa. algum? Oi, Marisa. Oi, dona Isabel, tudo bom? Tem mais algum recado para a gente dar?
Eu acho que é esse aí, lembrar todos aqui que estão ouvindo agora de pegar a sua aguinha, deixar do lado aí para fluidificar, no finalzinho toma aí, divide com a família. E manter, nós estamos aí, já estamos aí com as fases de libertação do comércio, das pessoas, das casas. Então vamos aí tendo paciência, calma, que as coisas vão entrar no seu lugar. Não vamos nos desesperar, não é momento para isso também. Não, e lembrando que precisa do cuidado, a gente só sai se for necessário. Não é o momento para sair bater perna por aí. Então, se precisa ir fazer alguma compra, vai, faz a compra, se prevenindo, colocando máscara, fazendo toda a higienização quando chegar em casa. A gente sabe que vai acontecer mesmo as liberações aos poucos, mas a gente tem que evitar essa aglomeração e esse desespero, né? É isso aí. Manter as normas de segurança e sempre ficar, evitar também ficar mantendo a energia negativa, pensando negativo, que as coisas vão piorar. Elas só vão piorar se a gente continuar dando força para ela piorar, né? Pensando negativo, se a gente não se cuidar. Caso contrário, a gente vai ficar um bom tempo ainda tendo que se organizar nessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Exatamente. É isso aí. Vamos lá, então? Então vamos, eu faço a prece de abertura para encerramento. Perfeito. Então, agradecemos a Deus, a toda a equipe espiritual, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, que eles possam nos envolver com muita luz, muita paz, muita harmonia, envolvendo todos aqueles que estão conosco assistindo o Evangelho, que nós possamos transmitir um pouquinho de paz, de tranquilidade, através do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, por que é que nós vivemos este momento agora? Aí é interessante, Porque a né, gente que... foi sorteado. Ah, pois é, 8, tem quase 8 bilhões de pessoas aí foram sorteadas nesse momento. E aí nós entramos aí, né, do porquê essas coisas acontecem com a minha vida. Então nós entramos no tema aí de causas atuais das aflições. Eu vou ler alguns trechinhos só do item 4, do capítulo 5, que são reflexões bastante interessantes para nós agora neste momento. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quando falamos homens aqui, logicamente, é toda a humanidade, é o contexto mais ambíguo. Quantas pessoas tombam por suas próprias faltas? Quando eu era um pouco menor, saí de casa, né, aquele meu estilo meio revoltado, mamãe falava, né, filho, leva a blusa, porque vai esfriar. Aí eu olhava para fora, aquele sol saindo, imagina, blusa. Era agora chuva, vai chover. Isso, tem um sol. E chovia, esfriava. Nós estamos acostumados, nós nos acostumamos nesse momento. Isso é mais característica realmente do brasileiro. Outros povos não têm tanta essa característica de improvisar no meio do caminho. Se chover, eu dou um jeito, pego ali uma beiradinha, fico esperando. Se esfriar, eu sei lá, pego um saco plástico, pego um jornal, me cubro e vou me virando. Só que a gente, nesse texto, inclusive, diz, no item 5, que é uma frase bastante forte. Eu não gosto de pensar assim, mas está escrito aqui: Deus pune a menor das faltas, não deixa impune. Eu prefiro acreditar que ele não puna, mas que nós somos resultados das nossas tendências errôneas. Somente isso. E aqui está dizendo bem claro: nós tombamos, nós caímos nas nossas próprias armadilhas. Nós criamos todo um cenário para que nós realmente tropeçamos. É como se a gente bagunçasse toda a casa no escuro e quisesse ainda andar no escuro sem tropeçar em nada. É muito difícil. Então, manter uma ordem na nossa vida, respeitar tanto os nossos limites quanto os limites de outras pessoas é fundamental. Saber até onde nós podemos ir
saber até onde a nossa responsabilidade vai, é fundamental, para que nós não soframos. E ele segue. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, olha, a ordem entrando, de perseverança, por má conduta, nossa, e por não ter limitado seus desejos. E aí nós voltamos aí nessa questão. Os shoppings reabriram, só 4 horas, das 4 às 8. E aí, quando reabriu, eu vi no noticiário, alguns shoppings com filas enormes, enormes, mas especialmente o Shopping Interlagos. Aí eu fico questionando, como a Márcia falou no começo, é necessário? Eu preciso realmente estar lá para resolver alguma coisa, para comprar alguma coisa? Às vezes essa coisa que eu tenho que comprar pode ser postergada. Então, nós estamos aqui com muitas pessoas com falta de limite no que elas querem. Então, coloca ali, pega o seu caderninho, coloca um monte de lista, um monte de itens na lista. Isso, mas quero agora. Deus, dá um jeito aí, porque eu preciso disso agora. E aí não tem, não consegue, entra no quê? Entra aí na lamúria. Fica aí. Alguns entram até em depressão. Porque a depressão, ela tem origem também nessas causas, nesses desejos que eu não sou atendidos, mas que eu fui procurar. E que eu realmente coloquei na frente. E aí não aconteceu, puxa vida, não aconteceu. E aí é interessante, porque a culpa não é minha. Olha que coisa. Eu fiz a minha lista, coloquei vários itens, não foram atingidos, mas a culpa não é minha. Eu não consegui comprar o carro porque o governo, dessa vez, ele colocou uma taxa super exorbitante, não consegui pagar, ou então aquele fulano que me deu dinheiro não conseguiu me pagar e não comprei o carro, ou então o carro que eu queria não chegou. Nunca é minha. E vamos matando aí em outros atributos, né? Eu estava querendo fazer a faculdade esse ano, para iniciar em 4 anos, mas não comecei. Não comecei por quê? Porque eu fui na faculdade, a faculdade estava fechada. Porque quando eu fui na faculdade, a secretária me atendeu mal, eu fiquei meio assim, meio que mimimi, e voltei para trás. Então, são só pequenos exemplos de que sempre a culpa é dos outros. Nós nunca revertemos os papéis. Tipo assim, será que realmente seguir, né, o que Tomás de Aquino fazia? Será que eu fiz o certo, o correto? Até para mim mesmo? Não sei. Vamos com as dúvidas ainda. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Uniões infelizes. E aí nós vemos, nós estamos aí cuidando das pessoas nesse momento, ouvindo as suas preocupações, as suas lamentações. O nosso atendimento fraterno, inclusive, ele é para isso mesmo. E a grande maioria dos casais, quando nós conseguimos interpelar tanto um quanto o outro, se dá nisso. Lógico, nós sabemos que começo de namoro é a coisa mais linda que tem. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, todos os bichinhos são pequenininhos, não há problemas, tranquilo. Só que eu aprendi, porque eu sou meio antigo, né? Então, na minha época era assim, namorar, a gente tinha um momento longo. E não de ficar na porta, de ficar na casa, de passar 24 horas. Não, são momentos longos. Sei lá, demorava aí 6, 10 anos. Mas é um momento para as pessoas, os dois se conhecerem. E ver quais são as limitações. De novo, entramos nas limitações. Tanto minhas, quanto de parceiro, da parceira. É esse momento que serve. Hoje, as coisas estão bastante reduzidas. Eu não vou dizer que é errado, porque o mundo realmente mudou bastante. A tecnologia está aí mostrando isso daí. Ele está mais rápido. Então, eu tenho pessoas conhecidas que o filho começa a namorar, na semana seguinte, o namorado está em casa já, dormindo. No mesmo quarto. Eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado. Eu não faria, por uma questão de princípios morais, simplesmente. Não está no tempo ainda. Mal se conheceram. Não sei quem é, não sei quais são as atitudes.
Passou o tempo, aí já pula da fase do negócio, já vai para o casamento. Ó, 1 ano, vamos casar. Mas já? E aí, daqui 5 anos, 4 anos, será um período relativamente curto, separa. Porque não teve o amadurecimento necessário antes. Foram amadurecendo depois, e aí as ideias realmente não se conjugaram. De quem é a culpa, de novo? É dele, é dela, nunca é minha. É de Deus. Você Ou não é de, sabia que é ou é de de Deus, Deus. porque Deus colocou a pessoa no meu caminho. Então, exatamente, aí tá aí. Já É, a encontramos culpa é mais um dele, porque culpado. é coisa do passado. Você não sabia disso? É Puxa coisa de vida. outra encarnação. Eu tinha que encontrar com ele, porque é meu karma e não deu certo, porque é meu karma. Você não entende Exatamente. isso, né? Exatamente. E ninguém quer entender. E a pessoa mesmo não quer entender, né? Então vamos deixar aí para Deus a culpa, para o karma, inclusive, a culpa, e vamos seguindo nessa vida. Uma outra questão que está aqui: quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidades? Coisinhas pequenas do nosso dia a dia que nós damos uma importância enorme. Coisinhas sem sentido que nós ali colocamos como se ela fosse, sei lá, o momento do dia. Então, estou ali, sei lá, a unção da sua televisão. Aí vem aquela notícia: o governo vai aumentar o IPI de 10 para 10,0000001. Pronto, acabou o almoço, indigestão, porque ele aumentou o imposto. Isso aí. Tem relação comigo nesse momento? Não. Tem relação com o impacto da economia? Talvez não. Tem relação com a atitude do governo? Não. É o contexto. E nós acabamos avaliando de uma forma esdrúxula, nossa, mas de quem é a culpa? Do repórter que deu notícia, do governo que deu aumento, da televisão que divulgou, da televisão que estava ligada, inclusive, porque eu não sei quem ligou, porque não fui eu também. Então, é sempre os outros, nunca sou eu. A outra questão que está aqui: quantos males e enfermidades são as consequências ou a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Aí, uma pergunta que me fizeram há um bom tempo: espírita pode beber bebida alcoólica? Claro que pode. Mas nós temos ali, vou no final de semana, vou numa festa, toma um copo de cerveja, 2. Porque 3, para mim, já é demais, porque eu vou ficar tonto. Já sou naturalmente. Com 3 copos de cerveja, eu fico mais ainda. Então, o meu limite são 2 copos. Pronto, acabou. Vou tomar uma taça de vinho? Uma. Porque 2, eu posso comer. Eu tenho amigos que cozinham maravilhosamente bem. Inclusive, uma está acima de mim aqui nesse momento. Vou na casa dessas pessoas e aí eles fazem aquela mesa enorme. E eu quero comer de tudo. E eu sei qual é o meu limite. O meu limite são 200 gramas. Mas ó, eu vou com meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo. O que vai acontecer? Eu vou passar mal. Não tem jeito, não tem saída. De quem é a culpa? Da Márcia, que fez a comida. Mas por que ela está cozinhando tão bem? Aí eu tenho que comer. Nós não enxergamos de novo os nossos limites. E, de novo, a culpa não é minha. Mais uma aqui, só para a gente finalizar a leitura aqui. Quantos pais, essa para mim é ótima, quantos pais são infelizes com os seus filhos? Porque não combateram suas más tendências no princípio. Gente, o que eu vejo de novo são coisas, como eu sou antigo, coisas que não me cabem agora. Está ali uma música que, para mim, tem um contexto verbal e até filosófico bastante estranho. Mas está tocando e todo mundo ouve porque é popular. E está ali a menininha de 2, 3 anos dançando, baixando, rebolando e tal. Olha que lindo, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro. E bate de palma e tal. E aí o pai fala um palavrão, a filhinha responde: olha, ela aprendeu palavra nova. E aí vai. Os pais achando que essas atitudes não vão ter reflexos. Então o pai está ali,
No caso de um amigo meu, inclusive, que eu passei por essa situação, o pai fumando, chama o filho, né? O filho estava lá na festinha, o filho acho que tinha na época uns 11 anos, 10 anos, e explicando para ele, conversando com ele, filho, ó, fumar é ruim, faz mal para a saúde, não é um vício bom. Aliás, não é algo bom. E fumando. E eu falei para ele, mas fulano, não adianta você falar. Você está fazendo. Ele vai enxergar o que você está fazendo e não o que você está falando. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós seguimos o exemplo que é praticado e não o exemplo que é falado. Por isso que Jesus não escreveu nada. Não que ele queria se omitir, mas porque o exemplo praticado é o que força a pessoa a ver, é o que força a pessoa a fazer. Então, se eu estou fazendo algo errado, se eu estou fazendo como pai, e o filho vê, a filha vê, para eles é como se aquilo fosse certo, correto. A pessoa em quem eu confio, que está acima de mim, que está me criando, me educando, faz isso. Para mim é normal, então. E vai fazer. Nós vimos aí N casos sobre isso. Filhos que extrapolam, seja no trânsito, com o carro, com as pessoas, na bebida, no convívio social, né, nas academias, até nas igrejas, fazendo coisas que elas veem em casa. E que para ela, até na questão de, não de ignorância, mas de falta de educação, é normal. Porque passa em casa, vê, o reflexo está ali. E nós vemos as famílias hoje numa tendência, num efeito dominó nisso. A tataravó passava todo esse cabedal de desinformação para a bisavó para a avó para a mãe para a filha para a neta. E assim vai. Por quê? Ela já não tem, essa família já não tem onde buscar a informação. Vem de um reflexo de uma cultura que está sendo passada de geração em geração. Nós vemos isso aí, principalmente nas comunidades mais pobres. Mas nas comunidades mais ricas, elas são até piores. É porque nós não vemos, mas são até piores. Porque aí existe outro agravante. O dinheiro vai cobrir. E aí é aquela coisa, quando eu chego na frente do juiz, o meu filho não é culpado de nada. A culpa foi do cara que entrou na frente dele na faixa de pedestre. Ele que deveria ver. Então, os nossos valores morais, o texto fala aqui, inclusive, dos valores morais. Os nossos valores morais, eles precisam ser reavaliados constantemente. Porque depois de tudo que nós falamos aqui agora, do texto, do Evangelho, não cabe a nós, então, colocar a frase, puxa vida, mas a culpa não é minha. Eu não pedi para nascer nesse mundo. Eu não pedi para nascer no Brasil. Eu não pedi para nascer nessa família. Deus me livre, eu já sabia como é que era, como é que eu podia vir para cá? Pois é, gente. Eu tenho que avisar, a Márcia também tem que falar. Nós pedimos. Aliás, pedimos não, né, Márcia? Nós imploramos por esta vinda aqui, neste país, nesta família, neste momento, agora assistindo esse vídeo. Nós imploramos. E o que nós vamos fazendo com essa oportunidade? Jogando fora. Porque não estamos adicionando os princípios morais que são relativamente simples à nossa vida. Estamos colocando isso, vamos dizer assim, deixando a roda rodar livremente, sem nós tocarmos a mão nela. Porque se eu deixar a roda rodar sem tocar, e ela parar de repente, a culpa foi da roda, não foi minha. Mas Deus, se falasse aqui no nosso ouvido, por que você não colocou a mão e parou e assumiu a sua responsabilidade naquele momento? Porque nós não queremos. Nós sumimos, nós desviamos. E não é momento para isso. Aí, vamos então olhar para esse panorama agora. Porque as coisas acontecem agora com todas as pessoas. É um acaso? Jamais. Não é um acaso. São consequências de atos de outras pessoas? Para elas mesmas, sim. Para nós, não.
O que eu fiz, o que eu faço, até uma frase que eu falei aqui de Deus, Deus pune a menor das faltas, não deixa passar nada. E por que não deixa passar nada? Porque o texto está bem claro, inclusive. Não deixa passar nada, porque é no erro que nós aprendemos. É no erro justificado ou injustificado que nós vamos reavaliar e enriquecer as nossas experiências. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz: é possível um espírito evoluir numa só encarnação? E os bons espíritos respondem que não. Por quê? Falta experiência. A gente tem que passar por toda essa vicissitude da vida. Ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Em cada etapa de ir e voltar, errar, aprender com o erro e seguir para frente. Tenho uma irmã que ela é completamente infeliz em relacionamentos amorosos. Mas por quê? Eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fiz tudo para as pessoas. Nessa encarnação, sim, nas outras. Aí vocês podem estar questionando para nós aqui nesse momento. Puxa, mas eu não me lembro. Se eu não me lembro, como é que eu posso ser penalizado agora? A questão não é essa. A questão é, se na minha vida algo não dá certo, eu preciso aprender, eu preciso me moldar a ela. Está aí a nova situação. Eu não posso sair na rua, eu não posso ir, ou se eu tenho que sair, eu tenho que seguir várias regras. Por quê? Vamos nos moldar, sofremos menos. Tem que sair de máscara, tem que sair de máscara. Pô, mas eu uso óculos, embaixo óculos. Dá um jeito. Tem alguns produtinhos, inclusive, que algumas macetes que a internet usa, dá de exemplo, que resolvem isso. Mas tem que passar álcool toda hora. Sim, nós temos que nos moldar para sofrer menos. A Márcia está aí com todas as questões médicas que ela passa por isso daí. Se as pessoas se moldarem e aceitarem o momento, a situação, o que estão vivendo, as coisas ficam mais fáceis, muito mais tranquilas. E é aquela coisa, nada, nenhuma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. Nossa, mas vai morrer muita gente. Sim, é natural. Encarnar e reencarnar são fatos da vida, da nossa vida. É natural. Não é porque, nossa, mas aí o mundo inteiro vai morrer? Sim, todos vão. Num momento ou no outro. E muitos mais virão. Vários já faleceram, já desencarnaram, porém outros vários já reencarnaram. De novo, implorando aí a possibilidade de aqui vir, nesse planeta azul, bonito. Né, Márcia? É isso aí? Pois é. E assim, a gente fala assim, ai, mas a gente tem o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio a gente pode fazer as nossas escolhas. As escolhas, nós podemos fazer qual quiser. Qualquer escolha a gente pode fazer. Podemos fazer escolhas boas, podemos fazer escolhas más. Só que toda escolha vai ter uma consequência, né? E daí não adianta a gente ficar reclamando, porque meu filho é muito rebelde, briga, xinga, surta, mas quando ele era pequenininho e estava lá na escola e tinha briga na escola, a gente falava, olha, se chegar em casa, apanhou da escola, vai apanhar em casa também. O que a gente gerou? Gera a violência. Tem violência por quê? Porque nós mesmos incentivamos isso quando a gente fala uma frase dessa. Ah, fulano caiu, por exemplo, estava trabalhando numa ponte e caiu da ponte. Mas estava com os aparelhos de segurança ou não estava? Né? Fulano bateu o carro. Tá, mas estava andando a 80 km por hora, que era o limite da pista, ou estava andando a 150? Né? Nós temos as escolhas, né? Agora, a gente sabe que com as nossas escolhas vão ter as responsabilidades. A gente vai ter. Deus cobra aquilo que a gente escolheu, a gente plantou, né? E como eu falei brincando no começo, a gente vai jogando, né, para Deus. Ah, porque Deus quis assim. Deus não quis assim, fui eu que escolhi, né? Fui eu que fiz a escolha. Ah, eu tive um câncer de garganta, mas eu bebi e fumei a vida inteira. Qual que é a consequência? Todo mundo sabe. Não é coisa de outra vida. A gente tem a mania de jogar as coisas para outra vida. Eu brinco que a responsabilidade para o meu antigo.
eu em outra vida. Hoje eu não sei de nada. Mas não, a maioria do que a gente sofre hoje não é coisa que a gente vem resolver do passado. É o que a gente resolveu hoje. Eu escolhi o marido errado, porque eu não conheci o marido, eu não eduquei bem o filho, eu fiz escolhas erradas no serviço, então são escolhas minhas que eu tenho que resolver, né? E não dá para jogar essa responsabilidade para o outro, porque o outro é ruim, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Não tem como. A gente tem que parar de ser criança, porque eu falo que a gente é muito criança mimada, né? Então a gente faz as coisas e a hora que a gente vê que a bomba vai cair em cima da gente, a gente joga para o outro. Mas não. A partir do momento que a gente assume a nossa vida com responsabilidade, acreditando que essa encarnação eu escolhi, eu tenho vários paranauê para passar e vou passar por todos eles. Para quando eu chegar lá do outro lado, eu saber, ó, fiz tudo isso que eu tinha planejado, mas fui eu que fiz. O responsável pela minha evolução sempre vou ser eu, não vai ser o outro. Do mesmo jeito que eu não vou mudar o outro. Não tem como eu fazer isso e não é responsabilidade minha. Nem mesmo para a gente que é pai e mãe, né, Cleiton? Sim, A gente exatamente. fala assim, ah, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. A minha responsabilidade como mãe, o Cleiton como pai, é dessa base de bons princípios, de moral para ele, mas lá na frente quem vai fazer as escolhas é ele, quem vai ser responsável é ele. A minha obrigação é dar o caminho do bem, mas eu tenho que seguir esse caminho também porque ele vai seguir o meu exemplo e não as minhas palavras. Mas as escolhas lá na frente vão ser deles, assim como nós fazemos as nossas escolhas, né? Então, eu acho que o Evangelho, esse capítulo 5, eu particularmente eu amo de paixão, porque ele esclarece tudo. Quem tiver o Evangelho, pega o capítulo 5, você vai encontrar causas atuais das aflições, causas anteriores, por que a gente está passando por várias coisas, suicídio, loucura, vários outros pontos que vai nos esclarecer de coisas que a gente vive, né? Que dá esse conforto para a gente. Mas não é colocando a culpa em Deus, como a gente faz. Os culpados somos nós. Precisamos assumir a rédea da nossa vida. Como o Cleiton falou, segurar a roda. Ou então, sabe aquela música Deixa a Vida Me Levar? Não tem Sim, que deixar a vida me levar. Eu tenho que levar a minha vida. Porque se eu quero alguma coisa lá na frente, vai depender de mim. Só de mim. Se eu quero melhorar o meu relacionamento, vai depender de mim, não é do meu parceiro. Se eu conversar, se eu explicar, se eu acertar a situação, ótimo. Se não der certo, vai para frente. Não é para ficar brigando, se matando. Um amar o outro, respeitar o outro, existir respeito. A mesma coisa o filho. Se não está dando certo, vamos sentar e vamos conversar. Mas eu tenho que ser responsável pelos meus atos e não colocar responsabilidade no outro. Sempre. Porque isso vai tirar a gente de espíritos ignorantes, depois espíritos que estão no momento de prova e expiação, para chegar na regeneração. Só que para passar por isso, vamos ter que sair dessa infância birrenta e crescer. E crescer dói, porque a gente tem que mudar e a gente tem que olhar para dentro da gente. E isso é difícil, sim. porque a gente tem que olhar os nossos erros, os nossos defeitos. Olhar o do outro é fácil. Agora, assumir que eu estou errado, eu estou sofrendo porque eu escolhi, aí dói, né? Mas Mas é necessário, não dói é? demais, né? Dói, Enxergarmos nós como nós mesmos, quando cai a máscara, dói. E aí é por isso que muita gente se esconde, né? Vem a questão do orgulho, a questão do egoísmo, é a questão da vaidade. Não, eu não imagina, eu não posso errar. Ou meu filho não pode errar, não erra. Então, são coisas que nós realmente precisamos avaliar no nosso mundo. O tempo do planeta de transformação está chegando ao seu limite, vai se iniciar um outro, já está se iniciando aí um outro, e nós estamos aí sendo chamados novamente a nossa reflexão íntima. Então, gente, vamos aí. Se nós estamos nesse barco aí, não entramos na casa espírita por acaso, não estamos nesse grupo por acaso,
não estamos nessa nossa família por acaso. Tem um sentido. E o sentido é este, de relembrar o que nós prometemos no passado, o que nós fizemos no passado. Então, a aceitação ela é fundamental para a compreensão do que nós estamos vivendo, e muito do que nós estamos passando agora é resultado das escolhas que nós tivemos agora, nessa encarnação. Então, não é culpa de ninguém, e também não vamos nos autopunir dizendo que a culpa é só nossa. Nós erramos, nós tentamos e nós erramos. Eu tinha um chefe que falava assim, né, com um funcionário, pô, mas o cara só erra. E ele fala assim, pois é, mas é o único que tenta. Então, vamos tentar. Errou? Aí analisa direitinho, ó, tentei daquele jeito, deu errado, vou tentar do outro jeito. Deu errado também, mas já tentei do outro jeito. E uma hora nós vamos acertar. Deus tem a eternidade para esperar, para que nós corrijamos as nossas imperfeições e elevemos a nossa moral. É sempre assim. Se a gente aprende com erro, é aprender. Não é errar e não aprender. Eu falo assim, a gente erra, aprende a lição e não faz de novo. Se a gente não fizer de novo, vai ser fácil. Exatamente. Né? E assim, a gente tem que olhar com carinho pra gente também, porque a gente já foi pior, né? Hoje a gente tá um pouquinho melhor. A gente consegue ver, né? Então, a gente também tá assim, tá todo mundo igual aqui. Tem um que tá um pouquinho melhor, um que tá um pouquinho pior. Então, não é feio olhar pra mim e falar assim, não, isso aqui é horroroso que eu faço. Tudo bem, é horroroso? Mas vamos mudar. Muda devagar. Muda 1% por dia, 1% ou 0,001%. Mas muda. Depende só da gente. Se ame, se olhe com carinho e veja que a gente já foi muito pior no passado e a gente tem, assim, o nosso mestre guia é Jesus, né? De pensar que um dia, há muito, 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 muito tempo atrás, Jesus também passou pelos mesmos perrengues que a gente passa e olha, ele conseguiu. Por que a gente não vai conseguir? E ele já deixou muito bem claro, né? Todos nós temos aquelas querelas de deuses. Podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, vamos fazer muito mais. Então, vamos lutar pela gente, né? Para evoluir. Depende só de nós, mais ninguém. Eu acho então, acho que é isso. Eu acho que é isso. O tempo é muito curto para muita conversa. Se deixar, a gente fica ó, falando, né? Mas vamos deixar reflexão, gente, para nós. Olharmos, reavaliarmos as nossas atitudes e elevarmos, então, a nossa moral. Porque existem pessoas nos seguindo, olhando de perto os nossos exemplos, e elas estão, muitas vezes, dentro de casa. Beleza? E a gente sempre é espelho para alguém. Também. Sempre, sempre, sempre. Por mais que a gente faça coisas que não são tão boas, a gente também faz coisas boas. Todos fazem. E a gente sempre vai ser espelho para alguém. Então, que a gente seja um espelho que reflita coisas boas. Sempre, né? Porque tem alguém olhando. Perfeito. Beleza. Vamos... Você faz encerramento? Encerrar? Vamos encerrar. Então, a gente vai, neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, elevando os nossos sentimentos ao Pai Maior, pedindo a Ele condições para realmente reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos o modo em que estamos vivendo, o modo como estamos levando todos os pormenores dessa nossa etapa. Olhando com carinho a quem está ao nosso lado, os nossos parentes, filhos, filhas, irmãos, irmãs. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, solicitando sempre a abertura a novos conhecimentos, a novas etapas. Que possamos, dentro do nosso dia a dia, nas menores coisas que fazemos, sempre agradecer pelo que somos, pelo que temos, pelas conquistas que são nossas, e que Deus permite que nos vangloriemos dessas conquistas, que são méritos de cada um.
Que possamos agradecer ao Pai a oportunidade de aqui estarmos, no convívio dessa família, no convívio desses amigos, que nos aceitam, mesmo sabendo dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Que agradecemos pelo ar que respiramos, pelos nossos olhos que veem essa beleza que é o mundo, que são as pessoas, que é essa nossa situação. Que agradecemos a Deus os ouvidos que ouvem o canto dos pássaros, que ouvem os sons oriundos de todas as naturezas, que ouvem as palavras perfeitas que chegam aos nossos ouvidos. Que Deus abençoe a nossa boca e que sejamos gratos por ela, que possa ela falar aquilo que incentiva, aquilo que agradece, aquilo que coloca em prática tudo que somos e tudo que aprendemos. Que possamos agradecer pela perfeição do nosso corpo, que nos move em todas as direções, que auxilia o nosso trabalho, que se recompõe perante estudo e que depois é colocado para descansar, reconquistando as suas energias e a sua vitalidade. Que sejamos gratos pelas pessoas que nos cercam, porque com elas conseguimos espelhar as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso dia a dia. Que possamos nesse momento colocar em nossa mente todas aquelas pessoas que neste momento passam por dificuldades e que nós sabemos quais são. As pessoas que passam por dificuldades financeiras, de doença, com a família, no seu convívio social. Pessoas que têm dificuldades no seu modo de pensar, na sua filosofia. Pedimos a Deus que enviando as suas equipes, os seus anjos, que possam estar presentes nessa cidade, nesse estado, neste país, elevando a carga emocional, que possamos entrar nesse círculo positivo da vida, elevando então a nossa condição moral até Jesus, até Deus. Agradecemos mais uma vez a todos vocês que aqui participaram conosco desta reunião, ouvindo atentamente, e pedimos a Deus que abençoe a cada um que aqui está, aos seus lares, aos seus ambientes, fortalecendo e incentivando a evolução e a futuro melhor. Que assim seja. Cleiton, muito obrigada, obrigada mesmo por estar comigo hoje fazendo evangelho. É muito bom dividir essa telinha com você. É sempre bom, sempre um momento de muito aprendizado. Eu que Obrigada agradeço a mesmo. Que Deus ilumine oportunidade, você. agradeço a oportunidade e espero que você convide mais vezes. Opa, com Participar. certeza. Você sabe que a fila é grande, né? Tá Trabalho bom, não falta aqui. tá bom. Agradeço então. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine a família de vocês. E sábado, 2h30, nós temos palestra novamente. É E isso aí. amanhã tem a nossa leitura do Evangelho. Fiquem com Também. Deus. Beijão a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.